Olá, boa noite. O presidente eleito Jair Bolsonaro sai em defesa da mulher Michele e do filho Flávio, no caso das transações bancárias do ex-assessor investigadas pelo COAF. O Jornal da Cultura, edição de sábado, também tem os seguintes destaques. Bolsonaro também disse que vai se reunir com os parlamentares do PSL para tentar apaziguar os ânimos. O presidente Michel Temer deve assinar na segunda-feira decreto que autoriza a intervenção federal em Roraima. Pautas bomba aprovadas no Congresso devem dificultar as contas do próximo governo. A Agência Nacional de Telecomunicações bloqueia a partir deste sábado celulares irregulares em 10 estados. A maioria é de linhas clonadas ou aparelhos roubados. Na Zona Sul de São Paulo, empreendedores sociais dão a letra para construir oportunidades em qualquer lugar. Na França, os coletes amarelos voltam às ruas, mesmo depois do governo cancelar aumento de combustíveis. O movimento agora quer mais. E vamos agora aos principais destaques do esporte. Um trabalho social no bairro Mãe Luísa, na capital do Rio Grande do Norte, tem colhido bons frutos. Crianças e adolescentes praticam o surf e evitam a vulnerabilidade das ruas. Depois de 26 anos de espera, o Minas Tênis Clube está mais uma vez na final do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. A vitória de hoje na semifinal só foi confirmada no quinto set. A Copa Libertadores será decidida amanhã na Espanha, com duelo entre Boca Juniors e River Plate. Desde a primeira edição em 1960, essa é a primeira vez que o jogo final vai acontecer fora da América do Sul. Já bem perto do fim da atual legislatura, o Congresso Nacional aprova propostas que podem complicar ainda mais as contas públicas do próximo governo. 10 projetos já aprovados ou que tramitam no Congresso Nacional podem representar uma bomba fiscal de pelo menos 259 bilhões de reais ao próximo governo. Renúncias de impostos, perdões de dívidas e despesas extras que serão herdadas pela equipe de Jair Bolsonaro. Os deputados, percebendo que os mandatos deles estão terminando, eles têm que, vamos dizer dessa forma, liquidar a pauta dos compromissos que tiveram assumidos. Talvez a pauta bomba mais grave é a mudança na lei de responsabilidade fiscal. Isso quer dizer o seguinte: municípios muito pequenos, com até 20 mil habitantes, que vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, podem gastar mais de 60% da sua folha, da sua receita, com folha de pagamento. Também passou no Congresso o aumento de 16% no salário dos ministros do STF. O custo durante o próximo mandato pode passar dos 21 bilhões de reais. Foi aprovada a medida provisória da Rota 2030, que estabelece benefícios fiscais a montadoras de veículos. Impacto de 17 bilhões de reais durante os 4 anos. Essas são as chamadas pautas-bomba. Projetos de lei que, se aprovados, geram gastos públicos e andam na contramão do ajuste fiscal. Ou seja, podem fazer o governo gastar mais do que arrecada. Ela sempre aparece quando vai ocorrer uma mudança de governo, ou quando o governo está muito fragilizado, né? Ou então quando o Congresso quer negociar alguma coisa. Inclusive essa conta, né, da pauta bomba, tal, etc., pode ser colocada pelo próprio Congresso para aumentar, vamos dizer, o poder de negociação deles nesse processo. Muito ruim, né? Porque até acaba dificultando para a população. Isso é muito... Eu acho que eles acabam pensando mais neles do que realmente na população. Se o governo gasta muito, né? Acaba que tem que tirar do que realmente precisa, que é da saúde, educação, a segurança, que está muito em falta no Brasil. Aliados de Jair Bolsonaro querem adiar algumas votações que dependem de sanção presidencial, para que o veto fique nas mãos do presidente eleito. Uma situação de instabilidade econômica, como com déficit público, você não consegue controlar a inflação. Quando você não consegue controlar a inflação, o empresário não faz investimento. Se ele não faz investimento, fica mais difícil recuperarmos o emprego. Eu acho muito difícil fechar a conta do déficit sem ter algum aumento de carga tributária, infelizmente. Ou então ele vai fazer o pior, que vai ser controlar as despesas sociais, que são as mais sensíveis hoje nesse momento no país, né?
Em entrevista coletiva hoje cedo, Jair Bolsonaro falou sobre as operações atípicas apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no valor total de R$ 1.200.000 no período de um ano na conta de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Pelo menos um dos cheques, no valor de R$ 24.000, foi para a conta da esposa do presidente, Michele Bolsonaro. Os jogos são corridos financeiramente. Nessa última agora, houve um acúmulo, né, de dívida da pai dele para comigo e resolveu então me pagar com cheques. Não foi um cheque de R$24.000, não foi um cheque, né? Nem 6 cheques de R$4. Foram, na verdade, 10 cheques de R$4.000. E assim foi. Eu não botei na minha conta porque a questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento, né, que ela está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo com cheque nominal, meu Deus do céu. Isso é uma coisa normal, natural, isso não existe. Acontece amanhã na Praça do Campo Limpo, em São Paulo, o Festival Percurso. O evento gratuito começa às 8 da manhã e vai até às 10 da noite, com oficinas, shows, dança, teatro e mais de 40 atrações para promover a periferia. Hoje já houve um encontro com palestras voltadas a quem quer empreender. O olhar de Tim sobre a cidade sempre encontra espaço para a arte. E é justamente a arte que ele usa para transformar o Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo. No meio da periferia tem muita gente trabalhando com tecnologia, com arte, com produtos coerentes. Mapear e dar suporte ao afroempreendedorismo é a missão de Adriana, fundadora da Feira Preta. A gente une quem produz e quem quer consumir, e tem processos de aceleração, tem o festival, pensando em criação, produção, distribuição e consumo de produtos e serviços voltados para a estética negra. Rafuage atua em Esteio, no Rio Grande do Sul, com um projeto que oferece formação a 4.000 jovens por meio do hip-hop, apoiado pela Organização Internacional do Trabalho. A OIT enxerga uma potência na cultura hip-hop para justamente não só erradicar o trabalho infantil, que é uma das políticas da OIT, mas também enfrentar todas as mazelas problemáticas que existem nas periferias, com drogadição e todas as outras coisas ligadas à violência. Essas e outras histórias de sucesso foram contadas no Perifa Talks, que acontece ao longo deste sábado no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O evento faz parte da 5ª edição do Festival Percurso, que tem como objetivo incentivar e reconhecer o empreendedorismo nos bairros da periferia. Um menino que veio da periferia também pode ser um dia ser um empresário, e tudo isso é muito importante, faz muito importante para toda a comunidade. Para o criador da agência Solano Trindade, organizadora do festival, o compartilhamento de experiências é o caminho para quem vive na periferia a entender que pode sim fazer o próprio destino e que as oportunidades se constroem em todo lugar, apesar das recorrentes ausências do Estado nas regiões periféricas. Todos nós, independente da classe social, somos reis e rainhas, que a periferia ela é potência, né? Que a periferia é a base da economia solidária e mostra também possibilidades de geração de renda e a gente poder causar um impacto na comunidade. Agora, outras notícias nacionais. Os Conselhos da República e de Defesa Nacional se reuniram hoje em Brasília e aprovaram a intervenção federal em Roraima. O presidente Michel Temer deve assinar o decreto na segunda-feira. Ele disse que a medida foi acertada com a governadora Sueli Campos. O interventor será o governador eleito, Antônio Denário, do PSL. A intervenção vai durar até a posse dele. Roraima enfrenta graves crises. A migratória, com a constante chegada de venezuelanos, num sistema penitenciário com falta de vagas e a disputa entre duas facções. E agora, os funcionários públicos que estão sem receber os salários desde outubro entraram em greve. Eles montaram um acampamento em frente à sede do governo e as mulheres de policiais militares estão nas portas dos quartéis para evitar que as viaturas saiam. No Ceará, subiu para 8 o número de presos suspeitos de participar da quadrilha que tentou assaltar agências bancárias em Milagres. A polícia prendeu 5 pessoas que estavam em um carro na estrada a caminho de Juazeiro do Norte. 12 pessoas morreram na tentativa de assalto. 5 das vítimas eram de uma mesma família que estava de passagem pela cidade e foram pegos como reféns. Os corpos foram enterrados hoje. A Anatel começou hoje a bloquear os celulares piratas em 10 estados. Para saber se o aparelho está legalizado, digite *Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. O número que aparecer deve ser o mesmo que está na caixa do celular. 880 jovens do Programa Estadual de Alistamento Civil Voluntário se formaram hoje em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.
Voluntários de 16 a 18 anos inscritos na iniciativa Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual recebem formação cívica completa, com aulas de desenvolvimento sustentável, primeiros socorros, educação financeira e noções de direito. O sucesso das primeiras turmas deve garantir a continuação e ampliação do programa. Esse mesmo programa está previsto no orçamento do Estado, votado pela Assembleia Legislativa, para permanecer com essas 16 cidades para o ano que vem. Portanto, nós temos perto de 4 mil e a Assembleia autorizou até 5 mil, portanto ainda tem mais 1.000 para poder entrar em novas cidades. E muitos governadores estão interessados numa fórmula que possa ajudar a dar uma solução para o Brasil na violência. É o poder público brigando para que eles tenham uma oportunidade e uma chance. Eu torço para que esse programa fique, amplie e quem sabe vá para todo o Brasil. Nas notícias internacionais, nossos destaques começam com o 4º final de semana de protestos dos coletes amarelos na França. A manifestação deste sábado foi menor do que a da semana passada. De acordo com as autoridades, havia 8.000 coletes amarelos, o mesmo número de policiais deslocados para acompanhar o grupo. Mesmo assim, houve confrontos. De acordo com a polícia, 720 pessoas foram detidas e 1.000 revistadas. Apesar de não contar com lideranças, o movimento garante que os saques e a destruição de lojas e carros são promovidos por um pequeno grupo. O governo francês cancelou o aumento de um imposto sobre os combustíveis após 3 semanas de protestos. Para a professora do Instituto de Estudos Políticos de Paris, Cecília Baeza, a medida é insuficiente porque a demanda dos manifestantes extrapolou a questão. Problemas que têm a ver com crescimento das desigualdades nesse país. E não vão ser medidas apenas simbólicas que vão conseguir apagar as frustrações profundas dessa sociedade. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu que o Canadá libere imediatamente a diretora financeira global da Huawei Technologies, Meng Wanzhou. De acordo com o governo chinês, nem Canadá nem Estados Unidos apresentaram evidências de que a executiva violou leis dos dois países. Ela está presa no Canadá desde o dia 1º de dezembro, acusada de fraude por desrespeitar sanções impostas ao Irã. O pedido para que Meng Wanzhou, filha do fundador da Huawei, fosse presa foi feito pelos Estados Unidos, que também querem a extradição dela. Se isso acontecer, Wanzhou pode pegar até 30 anos de prisão. Foi encontrado em Queensland, perto de Brisbane, na Austrália, o corpo da brasileira Criskeila Veloso Gomes, de 21 anos. Também foram encontrados o carro dela e o celular. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Criskeila estava desaparecida há 10 dias e morava na Austrália desde os 7 anos de idade. Ela morava com um namorado em Brisbane. E veja daqui a pouco como serão os ministérios de Jair Bolsonaro. E ainda uma conversa no estúdio sobre a semana política e o esforço necessário que o futuro presidente terá de fazer para acalmar os ânimos de seus aliados. Até já. Jair Bolsonaro já anunciou que terá 22 ministérios. O único nome ainda não divulgado é o que assumirá a pasta do meio ambiente. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro garantiu que reduziria os 29 ministérios do atual governo para 15. Mas justificou as 22 pastas, dizendo que um número menor poderia prejudicar a qualidade da gestão. O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, vai fundir Fazenda, Planejamento, Receita Federal e parte do extinto Ministério da Indústria e Comércio. Sérgio Moro ficará à frente da Justiça, que irá se juntar à Segurança Pública e ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Já o Ministério da Cidadania vai agregar Esporte, Cultura e Desenvolvimento Social, sob o comando do deputado gaúcho Osmar Terra, do MDB. As 3 pastas ainda receberão funções do Ministério do Trabalho, que será extinto. Onyx Lorenzoni, do DEM, será o ministro da Casa Civil e está comandando a transição do governo. 2 mulheres serão ministras. A deputada Tereza Cristina, também do DEM na Agricultura, e Damares Alves, assessora do senador Magno Malta, do PR, ficará à frente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que vai englobar a FUNAI. 5 militares serão ministros, são eles: Carlos Alberto Santos Cruz, na Secretaria de Governo, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, Fernando Azevedo e Silva, Defesa, Minas e Energia, Bento Costa Lima. Os demais ministros são Ernesto Araújo, Relações Exteriores, Ricardo Vélez Rodrigues, Educação, Luiz Henrique Mandetta, Saúde, Marcelo Álvaro Antônio, Turismo, Tarcísio Gomes de Freitas, Infraestrutura,
Gustavo Canuto, Desenvolvimento Regional, Wagner Rosário, Transparência, Gustavo Bebiano, Secretaria-Geral da Presidência, André Luiz Mendonça, Advocacia Geral da União, Roberto Campos Neto, Banco Central. Tanto o Banco Central quanto a AGU devem perder status de ministério em 2019. O nome para o Ministério do Meio Ambiente ainda não foi definido e hoje o presidente eleito explicou o motivo. O que está faltando para o meio ambiente? O senhor chegou a dizer que tem um time de craques. Bons, nós temos que casar com os interesses também da agropecuária, interesses de outros para a infraestrutura. Não pode uma licença para você fazer uma PCH, por exemplo, levar 10 anos. Para conversar com a gente sobre as notícias da semana, recebemos os cientistas políticos Edson Nunes, da PUC de São Paulo, e Paulo Nicole, da Fundação Escola de Sociologia e Política, também de São Paulo. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Começar então nossa conversa pela composição dos ministérios, que a reportagem aí trouxe. Então, Bolsonaro fechou seu governo em 22 ministérios. O que acharam deste número? Edson. Veja, em princípio ele apregou que queria 15. Fez 22, já diminuiu. E uma das coisas interessantes nessa diminuição foi a concentração na área econômica sobre o comando único. Isso me parece que foi uma decisão acertada e muito produtiva, porque um dos grandes problemas que nós tivemos nos últimos governos foi exatamente uma pulverização de atividades na área econômica que permitiu a direção da economia fragilizar-se frente às pressões políticas que o Executivo sofria. Isso foi particularmente visível sob Dilma. Menos visível, mas importante, nesse último governo. E agora está tudo concentrado na mão do Paulo Guedes, me parece que é uma posição acertada. Quanto ao Ministério do Meio Ambiente, que ficou vacante por enquanto, creio que Bolsonaro está certo. Todos nós nos lembramos da dificuldade que teve o presidente Lula com uma ministra do Meio Ambiente, que ficou conhecida como a engavetadora de projetos. Atrapalhou demais a execução de projetos vitais para o desenvolvimento nacional, porque tinha dificuldade de dizer sim ou não à liberação ecológica das pautas. Bom, o que chama a atenção é um número grande, talvez, como o mundo se viu nos últimos anos, de militares presentes nesses ministérios. Isso pode ser que crie uma nova relação entre executivo e legislativo. Agora, só as experiências políticas desse governo vão poder mostrar se, de fato, isso será saudável ou não para a democracia. Afinal de contas, os militares vão inaugurar um novo tipo de diálogo com o Congresso. Mas como ele vai se dar? Como que haverá essa relação entre políticas de governo e essas negociações que são feitas no Congresso? Então, é algo que chama a atenção. Outro aspecto também é a quantidade de membros conservadores dentro desses ministérios, né? Principalmente pautas relacionadas a direitos humanos. E a gente não pode esquecer que, dentro de uma república, é saudável nós separarmos religião das nossas instituições. Agora, e por falar em direitos humanos, é um anúncio que levantou polêmica também essa semana, a decisão de deixar a FUNAI no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Gostaria de saber a opinião sobre essa decisão. Veja, eu não vejo tão problemático que o resultado das urnas seja respeitado na direção política ministerial. De maneira que a concentração dessas questões no Ministério que associa direitos humanos não é uma excrescência, é uma questão extremamente normal, salutar. Os militares hoje estão certamente mais presentes na vida política, mas não como instituição. Eles estão como cidadãos profissionais. Veja, uma das coisas salutares que está acontecendo no Brasil é que aquela polarização própria de civis e militares, que veio com a proclamação da República e terminou em 85, tem a sua última geração pendurando a chuteira. Os militares que estão vindo agora à tona estão num outro diapasão, um diapasão democrático. Eu quero lembrar o seguinte, a Câmara dos Deputados também recebeu um grande número de pessoas cuja profissão é militar. O que significa que nós vamos ter um diálogo mais ponderado
sobre o papel dos militares no sistema político. Nós vamos deixar de ter essa questão como um tabu institucional. Muitas notícias aí que valem comentários, né, dessa última semana. Nós abrimos um jornal hoje falando das chamadas pautas bombas, né? Então, mostrando aí um custo total de 259 bilhões de reais. A reportagem chamou a atenção para aumento para ministros do Supremo, isenção para o setor automotivo. Parlamentares mostrando bastante disposição, não é, Paulo? Muitos aí que nem se reelegeram. Pois é, né? Esse tipo de aprovação ela não é salutar para a vida democrática, uma vez que, antes mesmo que o governo próximo se inicie, ele já inicia de uma maneira, de modo que foi sabotado, né? De tal forma que isso prejudica não só o funcionamento do governo, mas também das estruturas sociais, dos benefícios que o governo pode trazer à sociedade. Quem que vai pagar essa conta? Exatamente. Isso pode aumentar a dívida pública e, consequentemente, prejudicar futuras políticas sociais, né? Essa conta vai pagar eu e você. Foi o Jingle Bells aqui do fim de ano, o Papai Noel vindo e dando uma série de concessões políticas. Há um problema sério na nossa democracia presidencialista de longa data, que ela é alérgica ao excesso de esperteza da classe política. Não é possível que uma gestão, uma legislatura que esteja deixando o cargo, em um mês, realize legislação para despesa no montante que está sendo dado. Eu acho que a ideia de um boicote, a ideia do baile da ilha fiscal, do fim de feira, é uma ideia boa e mostra que a população teve muita razão ao dizer nessa eleição: eu quero mudar o perfil do Congresso, eu quero mudar os hábitos políticos. Agora, rapidamente, antes de eu chamar aqui a próxima reportagem, opinião sobre a extinção do Ministério do Trabalho. Bom, isso, do ponto de vista da classe trabalhadora, é péssimo, né? Uma vez que há uma série de direitos e até mesmo de controles que os ministérios faziam, até mesmo sobre trabalho escravo, que podem ser atenuados ou dissolvidos, né, à medida que esse ministério é extinto. A gente não pode esquecer que esse ministério é um dos mais tradicionais, ele passou por diferentes governos, com diferentes feições, né, desde militares até governos mais liberais ou até mesmo mais intervencionistas, como o caso do PT. Então, para a classe trabalhadora, isso pode ser um péssimo sinal em relação a perda de direitos trabalhistas, previdenciários, etc. Rapidamente, veja, pode ser também um benefício para a classe trabalhadora, porque pode passar para o controle dos próprios sindicatos, da própria organização livre dos trabalhadores, o controle que o Ministério fazia. Graças a Deus, o Brasil está revendo decisões getulistas que põem a vida política dos trabalhadores sob o controle do Ministério do Trabalho. Isso está acabando para bem da democracia. O presidente eleito também vai tentar acalmar os ânimos dentro do próprio partido. Deputados do PSL estariam descontentes com algumas indicações ministeriais e também a disputa pela presidência da Câmara. Bolsonaro vai se encontrar com eles esta semana e ele falou sobre isso hoje. Já tive reuniões com 4 partidos. Semana que vem estão previstos mais 2 ou 3, entre eles o PSL. O PSL é um partido bastante novo. Dos 52 deputados, 48, se não me engano, são novos. E estão brigando por espaço. Lamento, daí não tentar acalmá-los. Se nós começarmos desunidos, fica difícil a gente conseguir a maioria do parlamento para aprovar aquilo que interessa ao Brasil. Olha em relação a essa racha aí no PSL para disputas no governo que nem começou, né? Enfim, né, é um partido que acaba de sair da casca do ovo, né? Então talvez as lideranças ainda não estejam bem constituídas e é uma disputa interna e vazou todas essas informações para a imprensa. Ataques, né, contra um dos filhos do Bolsonaro, enfim. Então, é um partido que precisa aprender a não discutir em lista de WhatsApp, né? Ou seja, isso pode ser prejudicial ao próprio partido e à visão que a sociedade tem desse partido, que, por enquanto, está totalmente vinculado à imagem de Bolsonaro e não pelas habilidades intelectuais, seja lá o que for, dos próprios membros do partido, né? Ou seja, o Bolsonaro ele conduziu uma série de novos políticos à esfera pública, né? A competição é salutar. E era de se esperar que houvesse algum tipo de competição. Só não existe competição intrapartidária às claras em partido que tem dono. O próprio PSDB já mostrou divergências profundas entre suas lideranças.
E é um partido de gente muito experiente. Quer dizer que o diferencial não está aí. O diferencial está, este partido não tem dono e as pessoas não têm no Bolsonaro uma liderança em conteste. Já é, para nós, cidadãos, uma notícia benfazeja. Quer dizer, não se segue cegamente o líder. Vai se disputar e vai abrir espaço. E o líder diz, é normal a competição. Isso é democracia. E as notícias sobre o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, suspeita de Caixa 2? O general Mourão disse que se forem encontradas irregularidades na investigação, ele terá de deixar o governo, não é? E ele já disse que entende isso como uma bênção para que as coisas sejam esclarecidas. Não deixa de ser contraditório, porque uma das bandeiras de Bolsonaro era o combate à corrupção e membros dentro do governo que estivessem afastados de todos esses escândalos, né? Então, à medida que o nome do futuro ministro-chefe da Casa Civil passa a estar na mídia em relação a casos de desvio de verbas, etc., seria salutar também para esse novo governo afastá-lo da nova composição. Né? Veja, as instituições e não a mídia. A gente precisa parar de condenar antes do julgamento com o devido contraditório. Se Onyx for culpado, se houver indício suficiente, prova material, ele deve ser afastado. E o general, ou melhor, o vice-presidente, futuro vice-presidente, tem toda a razão. Mas caso seja simplesmente botaria, ele tem o direito a mostrar que é inocente. É isso. Para terminar, então, uma outra questão, comando das duas casas, Senado e Câmara, o que parece mais viável aí sobre esses nomes? Por enquanto, a Câmara parece estar mais direcionada com Maia, né? E no Senado, a quantidade de indivíduos favoráveis ao Bolsonaro ainda não está bem consolidado, né? Então, as negociações continuam. O Bolsonaro tenta ainda formar uma maioria no Senado, né? O que a gente mais lê na imprensa é que essa maioria ela está sendo consolidada no Congresso, né? Agora, o Senado é um outro público, né? São políticos mais experientes e talvez o Bolsonaro tenha que fazer a velha política, né, de negociação, não só com os partidos, mas com esses senadores. Não que ele disse que não ia fazer, não? Exatamente. É difícil governar dentro de um sistema presidencialista. Né? Esse é o ponto sensível. É evidente que a Câmara tem que ser ouvida na capacidade que ela tem de se articular. A pessoa pode dizer, eu não quero fazer certo tipo de acordo, algum acordo ele vai fazer. E, eventualmente, vai ter que compor no presidencialismo de coalizão. Graças a Deus é assim, porque é a certeza que a gente não vai ter um tirano. Todo mundo tem que ser ouvido, até que se componha uma maioria aceitável. Se o presidente bater o pé contra uma tendência das casas do Congresso, acontece o que aconteceu com a Dilma, vai eleger o Cunha. O que, obviamente, faz com que todo o jogo de articulação saia do controle da mão presidencial para desgraça nossa. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. É um prazer. Paulo, até uma próxima oportunidade. E veja daqui a pouco, o surf dá lições de cidadania no Rio Grande do Norte e ainda as notícias sobre a final da Libertadores. Pela primeira vez, o duelo latino-americano será na Europa. E agora vamos às notícias do esporte com Jerônimo Moraes. Boa noite, Jerônimo. Olá, Andresa. Boa noite para você, boa noite a todos. O que você traz hoje para a gente? Vamos começar com o vôlei, né? A gente está com o Mundial Feminino de Clubes de Vôlei acontecendo na China e amanhã tem equipe brasileira na grande final. Amanhã também tem a final da Taça Libertadores da América. Boca Juniors e River Plate jogando em Madrid, na Espanha. Mas antes vamos falar do Rio Grande do Norte com o esporte que tem um projeto muito diferente, um projeto do surf, que ensina a modalidade para crianças e adolescentes. É um policial aposentado que põe esses jovens a aprenderem a pegar onda jogando cidadania e esporte. A disposição e a vontade de um aposentado tem mudado a vida de garotos e garotas no bairro de Mãe Luísa, na zona leste de Natal. Com um projeto que mistura ação social com esportes, está encontrando muitas promessas para o surf potiguar. O idealizador
O militar da reserva da Marinha, Francisco Ventura, sempre foi adepto à prática de esportes e, vendo a necessidade de fazer algo pelo seu bairro, um dos mais violentos da cidade de Natal, decidiu criar o projeto Filhos de Mãe Luísa. Trabalho esse que a gente formamos bons e maravilhosos atletas, e atletas não só para o esporte, atleta para a vida, né? A formação nossa maior é essa, em mostrar aos nossos jovens que eles têm sua qualidade de cidadão e eles têm como buscar e crescer. O projeto existe há mais de 10 anos, mas mesmo assim ainda vem encontrando dificuldades para se manter. A sede é aqui, na areia da praia. Então, assim, realmente a gente precisa de muita coisa. Mas, assim, com perseverança, há de se conseguir. O projeto Filhos de Mãe Luísa, mesmo enfrentando dificuldades, já conseguiu ajudar cerca de 5.000 crianças e adolescentes ao longo de 16 anos. Hoje, o projeto conta com mais de 90 alunos matriculados, 480 medalhas conquistadas em campeonatos e 700 troféus. Eu mudei bastante a pessoa que eu era antes para a pessoa que eu sou hoje. Tirar as crianças da rua aí também, os campeonatos aí, o projeto ajuda muito. O projeto foi me acolheu, me ajudou. Pela primeira vez, a Copa Libertadores será decidida fora da América do Sul. Amanhã, o estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, vai receber o segundo e decisivo jogo da competição mais importante do nosso continente. Rivais argentinos, Boca Juniors e River Plate estão prontos para o duelo. O técnico Guilherme Schelotto faz mistério sobre a escalação do Boca para a partida deste domingo. Pablo Pérez, que foi ferido no ataque contra o ônibus do clube no último dia 24, treinou normalmente. Na frente, a dupla de ataque deve ter Ramon Ábila e Benedetto, que marcaram no empate de 2-2 em casa na primeira partida da final. O Boca se prepara para um difícil duelo e, mais do que mostrar futebol, o time chinês terá que controlar os nervos, diante da grande rivalidade e os acontecimentos que levaram a partida para fora do país. O atacante Tevez, um dos mais experientes do grupo, falou sobre a decisão inusitada fora da Argentina. É uma final meio rara. É uma final estranha e, como jogador, é importante não perder o foco, porque é uma final de Libertadores, mas disputada em Madrid. Um River e Boca esquisito, mas o importante é pensar no que vai acontecer no jogo. Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, também não antecipou a escalação dos milionários. Um velho conhecido do torcedor brasileiro, com passagens por Atlético Mineiro e São Paulo, Lucas Prato, é uma opção para o ataque. Entre brincadeiras e risos, os jogadores tentaram aliviar a tensão e a ansiedade de uma partida decisiva diante de seu maior rival, mas num país europeu, algo bem diferente. Sobre isso, quem falou foi o goleiro Franco Armani. Sabemos que seria melhor jogar em nosso estádio com nossos torcedores, mas a decisão foi tomada. Então vamos dar o melhor e tentar esse título que merecemos e comemorar junto com nossa torcida. 26 anos depois, o Minas está de volta à final do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. O adversário será o Istambul, atual campeão mundial, que venceu o Praia Clube. O torneio está sendo realizado na China. Minas e Eksaksibasi da Turquia fizeram o primeiro set disputado e com muita força de ataque. Apenas no final da parcial, o time turco abriu vantagem e no bloqueio de Larsson fechou em 25-22. No segundo set, o Eksaksibasi fez 24-19. Mas numa virada incrível, o Minas fechou em 26-24. Embalado, o clube brasileiro voltou arrasador no terceiro set e fez 25-13. No quarto set, Minas chegou a fazer 19-15. Mas o time turco, numa virada surpreendente, fechou em 25-23. No tie-break, o Minas começou melhor e fez 8-4. Segurou a partida, fez 15-12, fechando o jogo em 3-2. A equipe brasileira vai enfrentar o Istambul, atual campeão mundial de clubes e que derrotou outro time brasileiro, o Praia Clube, por 3-1. Minas e Istambul jogam amanhã às 10 da manhã, horário de Brasília. É isso por hoje, Jerônimo. Por hoje é só. Uma ótima noite para você. Obrigada, até a próxima. E amanhã serão anunciados os vencedores do troféu Catavento da Rádio Cultura FM. Bora te dar um relax. Neste ano, 40 produções musicais independentes foram indicadas ao troféu Catavento, o
prêmio dado aos artistas que se destacaram em 2018 em diversas categorias no programa Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil, que vai ao ar toda semana pela Rádio Cultura Brasil da Fundação Padre Anchieta. Aquela geração da MPB que apareceram com o primeiro festival que eu fiz, até a sigla e o elenco da MPB, eram músicos intuitivos, eles tinham tanto talento que o trabalho deles está aí até hoje. Essa nova geração foi estudar música para valer, então eu fico surpreso de ver a qualidade de um primeiro disco. Nos últimos 12 anos, aqui pelos corredores da Rádio Cultura Brasil, se apresentaram 2.560 artistas, isso ao longo de 640 programas semanais. Pessoas que mostraram qualidade musical, isso independente das grandes gravadoras, e hoje são reconhecidos em todo o Brasil. Karina Burr, Tulipa Ruiz e Rashid. Faz mais de meia hora me deixou no sofá, pior, o pai dela não para de me encarar. O produtor musical e apresentador Solano Ribeiro diz que nos últimos 10 anos a tecnologia facilitou o surgimento de artistas independentes e a Rádio Cultura Brasil quer dar espaço justamente para essa nova música brasileira. A hora que este elenco tiver espaço na mídia, vai acontecer no Brasil um movimento maior do que foi a Bossa Nova e até mesmo dos festivais que eu realizei no passado. A divulgação dos vencedores do Troféu Catavento será amanhã, às 14h, pela Rádio Cultura Brasil, AM 1200, e também pelo site culturabrasil.com.br. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num demo, pra num cafuné fazer os meus apelos. Na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, a humanidade comemora um marco de civilidade. Há 70 anos, logo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, líderes das Nações Livres assinaram um documento que garantia a todo e qualquer ser humano 30 direitos básicos. Era uma forma de dizer para a história e para o futuro que as atrocidades cometidas não poderiam se repetir. De lá para cá, nem sempre conseguimos cumprir o pacto. Em muitos lugares, inclusive, ele é constantemente ameaçado. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos nunca perderá seu valor, como um testemunho de que todos temos a mesma dignidade e de que os violadores de seus artigos podem ser responsabilizados. Fique com a campanha das Nações Unidas, apoie os direitos humanos. Eles são de todos. Ótima noite, bom domingo para você. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. لكل شخص حق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. Join us in raising awareness of basic human rights.